Vamos prosseguir com a nossa aula sobre atos processuais. Começamos a falar de prazos processuais e cabe algumas considerações sobre essa temática. Já coloco a todos, concursandos, concursandas, meus caros, coloco a necessidade de fazermos uma divisão. Uma divisão que é uma divisão didática, mas é uma divisão mental. A realidade que envolve o processo físico, que está em extinção, e a realidade que envolve o processo eletrônico, que é a realidade atual. No âmbito da Justiça do Trabalho, nós temos o PJE, Processo Judicial Eletrônico. Então, as regras atinentes aos prazos processuais serão diferentes conforme a realidade tratada. Comecemos a falar das regras que incidem sobre a realidade do processo físico, os prazos processuais, prazos do processo físico. Convido-os para o quadro. O artigo 775 da CLT, nós tínhamos falado do artigo 774, que rege o início da contagem dos prazos processuais trabalhistas, e agora o artigo 775 também é muito importante, porque ele traz a regra de como contar o prazo processual, né, do processo físico. Então, devemos contar com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. No Código de Processo Civil também é dessa forma. Excluímos o dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Então vejam, né? A partir do momento em que eu retirar o processo físico, né, há uma sentença, eu me dirijo ao juízo trabalhista, à vara do trabalho, o processo é físico, retiro os autos em carga. Neste momento, eu tomo ciência da sentença proferida ou de qualquer outro ato processual praticado. Tomo ciência e se houver um prazo, no caso do meu exemplo, o prazo de recurso, o prazo começará a correr no dia seguinte. No dia seguinte ao dia da minha cientificação, da minha ciência do ato. Esse prazo será contínuo, podendo, entretanto, ser prorrogado pelo tempo estritamente necessário pelo juiz ou tribunal ou em virtude de força maior devidamente comprovada. Vejam, essa parte final do artigo ela se refere a uma hipótese excepcional. Não se trata aqui de prazos de natureza peremptória. O prazo para interposição de recurso em face da sentença que foi desfavorável ao meu cliente, reclamante ou reclamado, será contínuo, será irrelevável, esse termo, um termo estranho, mas um termo utilizado pela CLT, será contínuo e irrelevável, vou excluir o dia do começo e incluir o dia do vencimento, ok? E o parágrafo único diz que os prazos que vencerem sábado, domingo ou feriado, dias não úteis, terminarão no primeiro dia útil seguinte, certo, pessoal? Então, se o prazo, o dia de vencimento, nós temos o termo inicial e o termo final do prazo. O termo inicial, o início se dá com a exclusão do dia em que se deu a intimação e com a inclusão do dia do vencimento. Se esse dia do vencimento recair em um sábado, um domingo ou um feriado, ou qualquer dia em que não haja expediente forense, o prazo será prorrogado até o dia útil seguinte. Sem surpresas, como ocorre no processo civil, também se dá no processo do trabalho. Contudo, há que se fazer uma observação importante. O novo Código de Processo Civil vai contar o prazo como regra geral, o prazo como regra geral não, o prazo será contado, tanto o prazo legal como o prazo judicial, será contado em dias úteis.
Já adianto que neste momento não se aplica o artigo 219 do Código de Processo Civil ao processo trabalhista. Não se aplica. Vejam, não se aplica, mas caso a reforma trabalhista seja aprovada no Senado Federal da forma que aprovada na Câmara dos Deputados, sem qualquer alteração, o prazo do processo trabalhista também será contado em dias úteis. Trata-se de uma inovação da reforma trabalhista. A reforma trabalhista altera a regra do artigo 775 da CLT e determina a contagem do prazo em dias úteis. Contudo, neste momento, prevalece o artigo 775 e o entendimento de não aplicação do artigo 219 do novo Código de Processo Civil ao processo trabalhista. Então fiquem atentos ao concurso, fiquem atentos aos editais, né, concursos a serem realizados antes da aprovação da reforma serão regidos pela legislação atual, e aqueles concursos, aquelas provas que ocorrerem após a promulgação da reforma trabalhista, se não houver mudança no Senado e se não houver vetos do presidente da República, ele não vetará porque ele apoia o projeto da forma que foi apresentado, aí há que se verificar o que diz o edital, se as mudanças serão cobradas nos concursos posteriores à eventual aprovação da reforma trabalhista em caráter definitivo. Por favor, aqui também sobre prazos processuais, algumas considerações. Se a notificação ou intimação ou citação, enfim, a citação é para comparecimento em audiência, mas no processo trabalhista, as notificações e as intimações se derem numa sexta-feira, o início da contagem do prazo se inicia a partir do primeiro dia útil que se seguir. É a súmula número 1 do TST, a primeira súmula do TST. Da mesma forma, a notificação e intimação no sábado, discutia-se se o sábado é dia útil ou não é dia útil. O importante é que no sábado não há expediente forense, o início do prazo se dará no dia útil imediato e a contagem no dia subsequente, ok? Então, se a notificação ou ultimação ocorrer no sábado, o início do prazo se dá no dia útil imediato. Vejam, o início do prazo se dá no dia útil imediato e a contagem no subsequente. A hipótese é diferente da letra A. Na letra A, ocorreu a intimação numa sexta-feira. O início do prazo é a sexta-feira. Não vamos confundir início do prazo com o início da contagem do prazo. A contagem do prazo se dá na sexta, mas a intimação se dá na sexta e o início da contagem do prazo se dá no dia útil seguinte. Se porventura a notificação ou intimação ocorrer no sábado, o início do prazo, a intimação será consumada na segunda-feira, desde que a segunda-feira seja dia útil, e o início da contagem do prazo no dia útil seguinte, ou seja, na terça-feira. Isso é muito importante, é uma diferença importante. Por fim, recesso forense e férias coletivas no TST, suspendem-se os prazos. Súmula 262, inciso 2 do TST. A mesma súmula, só que o item, pessoal, vício aqui é ao falar de incisos, né? Súmula 262, item 2 do TST. Recesso forense e férias coletivas suspendem o prazo processual. E o D, vencimento de prazo em dia não útil, término no primeiro dia útil seguinte. É o que está no artigo 775 da CLT. Aqui comigo. Voltando
melhor explicando essa letra C do recesso forense. O recesso e as férias coletivas, né? O recesso ele ocorre durante 3 semanas na Justiça do Trabalho. Normalmente, o período que compreende por volta do dia 20 de dezembro ao dia 10 de janeiro do ano seguinte. São 3 semanas. Essas 3 semanas são consideradas como um período de recesso forense. Os prazos são suspensos durante o recesso forense. E também há as férias dos tribunais, né? As férias concedidas, né? As férias na Justiça. Todos os ramos do Poder Judiciário, na Justiça do Trabalho não é diferente. Normalmente essas férias, elas perduram até por volta do dia 20 de janeiro de cada ano. Então o período compreendido do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro do ano seguinte, aproximadamente um mês, né, período que envolve recesso e férias, né, é um período de suspensão dos prazos processuais. Vocês sabem que suspender um prazo processual significa parar de contar o prazo durante o período de suspensão, com a retomada da contagem do prazo após o decurso do período de suspensão. Diferencia-se da interrupção. Quando falamos em suspensão processual e interrupção processual, a acepção jurídica dos dois termos é diferenciada. Na interrupção, o prazo é zerado e começa-se a contar novamente do zero. Na suspensão, que é a hipótese tratada, é diferente. O prazo estava em curso e é suspenso. Retoma-se a contagem após o período de recesso. Tudo bem, pessoal? Vamos prosseguir. Como eu disse aqui no quadro comigo, não se aplica o artigo 219 do CPC, contagem do prazo em dias úteis, o que vai mudar caso a reforma trabalhista seja definitivamente aprovada. Então, eu não aplico 219 e também não aplico 229, que diz do prazo em dobro para manifestação de litisconsortes. No processo civil, se houver litisconsórcio, tanto no polo ativo quanto no polo passivo, 2 ou mais autores, 2 ou mais réus, e esses litisconsortes forem representados por advogados distintos, desde que esses advogados sejam de escritórios de advocacia distintos, a contagem do prazo será em dobro. A Justiça do Trabalho, no CPC anterior, o prazo também era em dobro, mas não trazia a necessidade de advogados de escritórios distintos. Agora é uma novidade trazida por esse novo Código de Processo Civil. Evitar ali combinações entre advogados de um mesmo escritório a fim de burlarem a regra e obterem o benefício do prazo em dobro. Antigamente, o processo do trabalho já não aplicava a disposição do Código de Processo Civil. Continua da mesma forma. A questão é regida pela orientação jurisprudencial número 310, da seção de dissídios individuais número 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, em virtude dessa orientação jurisprudencial, não se aplica o prazo em dobro no processo trabalhista, ok? Importante também termos em mente que estamos falando de processo físico, porque na realidade do processo eletrônico não faz nenhum sentido o prazo em dobro para litisconsortes que possuem advogado distinto. Parágrafo 2º do artigo 229 do novo Código de Processo Civil. A fim de prosseguir, falemos da Lei do Processo Eletrônico.
A lei que rege o processo eletrônico é a lei número 11.419 de 2006, que deve ser lida em conjunto com os artigos 193 a 199 do novo CPC. Acerca dos prazos do processo eletrônico, é diferente do processo físico. O artigo 4º, parágrafos 3º e 4º da lei mencionada, estabelece que a data da publicação é o primeiro dia útil seguido à disponibilização do Diário Oficial Eletrônico. Vejam, no processo eletrônico, os prazos as publicações podem ser disponibilizadas de duas formas. Ou por meio do Diário Oficial Eletrônico, ou no próprio sistema de processo eletrônico. No caso da Justiça do Trabalho, o PJE. Se a publicação se der no Diário Oficial Eletrônico, considerar-se-á intimada a parte no primeiro dia útil seguinte à publicação. E o início da contagem do prazo dar-se-á no dia útil seguinte àquele em que se considera publicada a decisão. Então, se o Diário Oficial Eletrônico for da segunda-feira e a segunda-feira for um dia útil, a intimação será consumada, será tida como consumada na terça-feira, também dia útil. E a contagem, o início da contagem do prazo ocorrerá na quarta-feira, desde que dia útil. Se a publicação, a intimação, a notificação ocorrer no âmbito do sistema judicial eletrônico, do sistema de processo eletrônico, a intimação, a parte poderá clicar no campo destinado à intimação, ela será considerada automaticamente intimada, por um ato voluntário foi intimada, e o início da contagem do prazo ocorre no dia útil seguinte. Uma situação diferenciada da que tratamos na letra A. Aqui a própria parte clica e é intimada naquele momento. Não se considera a intimação no primeiro dia útil seguinte. Se considera intimada a partir do momento em que a parte clica no campo para intimação, no campo constante do sistema eletrônico. No caso da Justiça do Trabalho, processo judicial eletrônico. Se a parte, vejam, a intimação estará disponível para a parte. A parte poderá consultar qual é o ato processual objeto da intimação. Ela poderá consultar, ter ciência, ela poderá verificar, olhar o conteúdo da intimação sem que esteja intimada. Isso é possível, pessoal, é possível. No PJE isso é possível. Ela tem, a partir do momento em que é disponibilizada a intimação, ela tem 10 dias para clicar no campo destinado à intimação. Se decorridos 10 dias, se a parte não for intimada, não se der por intimada, formalmente intimada, o prazo começa, a contagem do prazo para a prática do ato processual se inicia automaticamente, após decorridos os 10 dias. A intimação eletrônica vale inclusive para a Fazenda Pública e para o Ministério Público. Ok? E todas as intimações, notificações e citações serão feitas de forma eletrônica, exceto quando se tratar de processo criminal. Também, todos os atos processuais praticados até as 24 horas do último dia do prazo são considerados tempestivos. Ok? Diferentemente
do processo físico, em que o protocolo deve ocorrer durante o expediente forense. No processo eletrônico, pode-se praticar o ato até às 24 horas. Recomendamos sempre que não deixem para a última hora, porque se houver algum problema na transmissão, na internet, não tem choro. Tá ok, pessoal? É isso. Vamos lá. Uma questão que é recorrente em concursos, apesar que quando eu trato disso aqui, pessoal, eu me sinto um verdadeiro dinossauro, não é? Aqueles que são um pouco mais velhos, porque somos jovens, eternamente jovens, não é mesmo? Aqueles que são um pouco mais velhos conhecem o facsímile. O facsímile, uma lei lá de 1999, que ainda faz sentido por conta da existência de processos físicos, permite que se pratiquem atos processuais por fax, certo, pessoal? O famoso fax, o facsímile. Um número disponibilizado pelos tribunais para que você pratique o ato processual. Inclusive é possível interpor recurso por facsímile. Então, mediante essa lei, o item 1 da súmula diz que ela só é aplicável a recursos interpostos após o início da vigência da lei. Ok? Isso foi necessário lá quando da edição da súmula. O item 2 diz que o prazo de 5 dias para a apresentação dos originais do fax, os originais, a petição original, a contagem desses 5 dias começa a fluir do dia seguinte ao término do prazo recursal. Okay? E não do dia seguinte à interposição do recurso, se esta se deu antes do termo final do prazo. O item 3 vai falar que, não se tratando a juntada dos originais de ato que dependa de notificação, pois a parte, ao interpor o recurso, já tem ciência de seu ônus processual, não se aplica a regra do artigo 224 do CPC, em relação ao dias ACO, podendo coincidir com sábado, domingo e feriado. Eu vou explicar tudo isso, pessoal. Calma lá. Item 4, a autorização para a utilização do fax somente alcança as hipóteses em que o documento é dirigido diretamente ao órgão jurisdicional. Não adianta você enviar o fax para o número do escritório de advocacia que fica do lado do tribunal. Tudo bem, pessoal? Tem que ser um número oficial, um número de telefone disponibilizado pelo tribunal, por ato normativo do tribunal. Um número restrito, um número exclusivo à utilização do facsímile. Súmula 387 do TST, pessoal, para entender o que é fundamental, que é perguntado nos concursos públicos, ok? Vamos entender. É possível praticar o ato processual por fax. E a lei diz, essa lei de 1999, ela diz que esse ato processual pode ser praticado, esse ato por fax, e que a parte terá, então, o prazo de 5 dias para encaminhar, para protocolar o original da petição que foi transmitida por meio do fax. Estamos falando de processo físico. Esse prazo de 55 previsto na lei, nessa lei referida, ele começa a contar do dia seguinte ao término do prazo para a prática do ato processual. Então vamos aqui exemplificar com o recurso ordinário no processo do trabalho. Recurso ordinário é a apelação do processo civil. Se fizermos aí uma comparação, o recurso ordinário tem a mesma natureza jurídica e serve ao mesmo propósito da apelação do processo civil. Recurso ordinário interposto contra a sentença, que foi desfavorável ao seu cliente. Nesse caso, você terá 8 dias para interpor o recurso. Se você resolver interpor o recurso por fax, você está numa localidade que não é a sede da vara do trabalho, então você interpõe esse recurso por fax, ok? Você tem 5 dias para apresentar o original. Da data da interposição do recurso, não. Da data do término do prazo recursal. Não importa se você interpôs o recurso no 3º, no 5º ou no 7º dia. São 8 dias. O prazo de 5 dias para apresentação para o protocolo da petição original
que foi enviada por fax, passará a ser contado do dia seguinte ao do término do prazo recursal, ou seja, do 9º dia. Do 9º dia. Terminam 8 dias, no 9º dia começa a contar o prazo de 5 para a apresentação dos originais. É isso que diz a súmula. E a súmula diz também que esse dia, esse 9º dia, se esse 9º dia, não importa se esse 9º dia é um dia útil ou um dia que não é útil, o prazo começa no 9º dia, independentemente desse dia ser dia útil ou não ser útil. Não importa se o dia é útil ou não. Se o 9º dia for um sábado, um domingo, um feriado, começa o prazo de 5 dias do sábado, do domingo ou do feriado, pessoal. Ok? E o prazo final dos 5 dias? Suponhamos que o 9º dia é um domingo. Você vai contar 5 dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Se quinta for feriado, prorroga para o dia útil seguinte, sexta-feira. Então vejam, diferentemente do que nós aprendemos lá atrás, aqui é uma situação muito específica, que o item 3 da súmula 387 do TST resolve dizendo que o dias ACO, o dias do início da contagem do prazo, não importa se ele é útil ou não útil, vai contar. Só que a regra geral que diz, entendimento sumulado também, que diz da prorrogação do termo final, do dia final do prazo, se mantém incólume. Ou seja, aplicamos como a aplicação é a mesma para as outras situações que não envolvem facsímile. Tudo bem, pessoal? Então, encerramos por aqui e vamos prosseguir os temas acerca de atos processuais na próxima aula.